Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quanto mais próximo de Deus, mais alegre vai estar seu coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pela presença, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Como que nós podemos ficar próximos de Deus? A resposta para essa pergunta é pensando em Deus, conversando com Deus, ouvindo louvores, lendo a Bíblia. Não existe proximidade sem interesse. Quando você está apaixonado por alguém, o que você faz? Pensa na pessoa o tempo inteiro. E é justamente por isso, por você gastar tempo na vida dessa pessoa, que ela se torna tão importante e tão decepcionante. Porque todo tempo gasto gera expectativa e as pessoas são imperfeitas. Com o tempo nós descobrimos que sem Deus todas as pessoas vão falhar, inclusive nós. E sempre acreditamos que a nossa felicidade ou que a nossa alegria depende de coisas que acontecem ou das pessoas que encontramos. Mas nada disso é verdade. A nossa alegria é o sentimento da presença de Deus quando nós oramos. E que presença é essa? Através do Espírito Santo, o Espírito Consolador, aquele Espírito que Jesus Cristo deixou para nós, porque Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Então, quando nós estamos em Deus, o nosso coração está alegre. Aquele sentimento de solidão e abandono, ele deixa de fazer parte da nossa vida. O sentimento de medo também. A ansiedade também. Porque a ansiedade é quando nós sabemos que temos um propósito para Deus, mas não conseguimos compreender aquele propósito. É o mesmo sentimento de quando nós esquecemos alguma coisa em algum lugar e não sabemos onde. E a gente fica pensando e remoendo. Puxa, mas onde será que está? Onde será que está? A ansiedade é exatamente a mesma coisa. Quando Deus ele vem ao nosso encontro, quando nós oramos, quando nós começamos a acreditar e a conversar com o Senhor, quando nós aceitamos a correção de Deus, porque aquele que ama, corrige. Não pensa que o amor ele envolve simplesmente você fazer tudo o que você quer do jeito que você quer. E se não for assim, não é amor. O amor ele é um convite sim à liberdade, mas acima de tudo ao respeito e à obediência. Porque se aquele que é maior que eu diz não, e esse alguém me ama, certamente porque isso não é bom para a minha vida. E não existe no amor pessoas que não se irem. E o que é a ira? A ira é todas as vezes que nós já falamos: olha, isso não é bom, não é bom, não é bom. E a pessoa insiste em fazer tudo errado. Agora, será que essa insistência é dela ou é espiritual? Porque se fosse dela, né, se não fosse algo espiritual, se ela estivesse com o mesmo espírito que você, ela não estaria transgredindo essa lei. Porque da mesma forma que você acha certo, ela também acharia certo. Então essa transgressão, ela é espiritual. Porque se ela estivesse ouvindo a mesma voz e sentindo o mesmo espírito, vocês estariam partilhando das mesmas coisas. As pessoas que relatam na Bíblia aquilo que elas sentem naquela época são as mesmas que nós sentimos hoje. Se a gente vai lá em Salmos 30, versículo 5, a palavra ela diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria
vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E talvez você se questione: eu não acredito nessa frase, eu não creio nesse versículo, porque só eu sei quantas noites eu passei chorando, quantas noites eu passei sozinho, quantas noites eu queria que Deus fizesse o que eu queria e não o que Ele quisesse fazer, e não aconteceu nada. Aqui tem um ponto. O começo ele dá uma sabedoria muito grande. Deus, Ele sabe da brevidade da nossa vida. Ele define ela como um vapor que aparece e some em um instante. Só que aqui, Deus sabe que Ele pode sim ficar irado, porque todo aquele que ama, de alguma forma, Ele vai castigar, mas por amor, por querer o melhor, não por desistir. A sua ira dura só um instante. No seu favor está a vida. Então Deus está olhando para nós, talvez muitas vezes decepcionado, chateado com a nossa conduta, porque nós mesmos sabemos que nós poderíamos ter feito muito melhor e que por diversas vezes nós nos vendemos baratos demais, a troco de migalhas. Mas Deus, Ele percebe que a vida é breve, e que esse choro ele precisa acabar agora. E pela manhã vai ter um novo dia, mas esse novo dia só aconteceu por uma coisa, porque nós nos reconciliamos com Deus. E às vezes você está achando que o motivo da sua tristeza é a reconciliação com pessoas. Você quer fortalecer pessoas, aliança com pessoas. A nossa aliança ela tem que ser forte no Senhor. Todas as vezes que você vê um arco-íris no céu, esse é um sinal de uma aliança com Deus, que Deus fez com Noé depois do dilúvio. Nós temos que fortalecer os nossos laços com o Senhor. A nossa oração tem que pedir coisas espirituais. O resto, Deus diz, será acrescentado à nossa vida. Nós não precisamos pedir aquilo que é necessário, aquilo que é básico. Nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua glória e a sua justiça. Então esse choro que não sai do seu rosto, essa tristeza que amargura o seu coração, é sinal que você não se arrependeu e não se reconciliou com Deus. E no momento que você fizer isso, vai ser a última noite que você vai chorar. Vai ser a última noite que você vai se sentir triste. Vai ser a última noite que você vai ficar caído. E eu não estou pregando aqui mentira. Eu sou testemunha disso. Porque quando a gente dá um basta pro pecado, quando a gente diz, olha, eu não aguento mais, eu não tolero mais, as coisas elas começam a acontecer. Porque nesse ponto existem duas soluções. Ou é Deus ou é o caixão. Não tem outro caminho. Porque cada vez mais nós vamos escalando as coisas, cada vez mais nós vamos procurando um culpado para as coisas. E as pessoas elas não aceitam a culpa. Se não fosse assim, não existiriam tantas pessoas tentando ter a razão. Não, mas eu tenho a razão da maldade que eu faço. Eu tenho a razão disso. Não, a nossa razão é o amor. A nossa justiça é o Senhor. O nosso caminho é Jesus. A nossa verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela não volta vazia. Os céus podem passar. Essa terra pode passar, a vida pode passar, mas a palavra permanece para sempre. Assim como o amor, por diversos salmos a palavra diz, e o seu amor dura para sempre. Por isso o amor, ele é mais forte que a morte. O amor, ele é mais forte que tudo. Então chega um tempo que a gente simplesmente decide que não vai mais insistir nos mesmos erros e nem buscar os mesmos caminhos e nem desejar as mesmas coisas e nem insistir nas mesmas pessoas nem nos mesmos sonhos. Nós não queremos mais a humilhação do fracasso. Nós não queremos mais insistir
em coisas que são mortas. Nós não queremos voltar atrás em alianças que são simplesmente de boca. Até com Deus, no passado, a igreja fez esse tipo de aliança. Honravam o Senhor com os lábios, mas o coração dessas pessoas estava longe, e o amor de muitos esfriou. Simplesmente esfriou. Então não é o lugar que você está, mas é com quem você está nesse lugar. A nossa alegria, ela é o Senhor. E quanto mais próximo, mais felizes nós somos. Nossa felicidade não depende de nada desse mundo. Nossa felicidade é espiritual. O nosso amor é espiritual. A nossa esperança é espiritual. A nossa paz é espiritual. Todos esses sentimentos são sentimentos produzidos pela presença do Espírito Santo. Existem remédios que tentam enganar a nossa consciência, como um calmante, um antidepressivo ou alguma coisa. Você sabe o que esses remédios impedem você de fazer? De pensar. Se você não pensa, você não vive. Qual é a diferença de um ser racional e um irracional? São os pensamentos. Se você não pode pensar, você não pode nada. Então não deixe que as causas espirituais ditem uma vida para você de escravidão. Escravidão. Tudo começou na onde? Pela falta do perdão, pela falta do arrependimento. A partir do momento que você se arrepender, todas as outras coisas elas entram no lugar e todas as outras cadeias de dependência elas são quebradas. Você é escravo daquilo que você acredita. Eu prefiro ser escravo do Senhor, porque eu conheço a sua misericórdia. Se a gente continua lendo lá em Salmos 28, versículo 7, a palavra ela nos ensina: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graça. O salmista ele descreve perfeitamente, primeiro, a relação que ele tem com Deus. O que Deus significa na vida dele? É a força, é o escudo, é a confiança e é a ajuda. Essa é a relação que ele tem com Deus. Quando ele precisa de qualquer uma dessas coisas, ele busca primeiro em Deus. E às vezes a nossa falha está em querer essas coisas de pessoas, achar que segurança é dinheiro, que força é ter a pessoa que se ama ou que se gosta do lado, que o escudo é a cerca elétrica, é a câmera ou é a arma, e que a confiança é algo que depende de você não saber da verdade. Porque quando uma pessoa de Deus, sem Deus, conta a verdade, certamente ela vai te decepcionar. E aí você vai deixar de confiar. Porque a confiança humana, ela precisa apenas de um fato para não se confiar mais. E a ajuda também. Porque tudo aquilo que o homem faz sem Deus tem um preço. Vai num médico, ainda que você tenha um problema e ele possa te ajudar. Veja quanto que ele vai cobrar para te ajudar. Enquanto Deus ele derrama bênçãos, milagres e curas gratuitamente. Nós não somos aquele que anuncia um evangelho por dinheiro, mas por amor. E eu não discrimino as pessoas que recebem. Longe disso. Um médico que ele ganha pelo trabalho que ele presta. Eu estou apenas usando um exemplo. Porque senão às vezes a gente se perde nos exemplos. Sabe por quê? Porque você só olha o seu interesse. Nós temos que ter a sabedoria de olhar a vida como um todo. E Deus nos permite enxergar. Porque aqui o ponto não é o médico, mas é o Senhor. Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Não existe outro igual. É Ele quem nos ajuda. É nele que nós confiamos. É Ele que nos protege. É Ele que envia os seus anjos. Ele é a nossa força. A força para sair de dentro de um quarto e enfrentar um mundo que jaz no maligno. Um mundo corrompido. Um mundo onde nós seremos julgados. Um mundo onde nós seremos perseguidos. Um mundo onde o amor se esfriou. Só que a palavra diz: não foi o amor de todos,
nós somos a resistência desse amor. Nós somos aqueles que ainda entregamos um evangelho. Não somos melhores que ninguém. Somos apenas obedientes. Apenas colocamos a nossa confiança no Senhor, como a palavra nos ensina. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E olha que coisa interessante. Depois que eu pratico todas essas coisas, o que isso produz? Meu coração exulta de alegria, recompensa, fez as coisas certas, Espírito Santo, presença do Espírito Santo, recompensa, alegria. E essa alegria nos faz louvar o Senhor, nos faz agradecer ao Senhor. Olha que a gratidão é algo espiritual e às vezes você está querendo que as pessoas reconheçam o bem que você faz. Satanás, ele não reconhece bem porque ele é o mal. Ele é contra a luz, ele é contra o amor, ele é contra a bondade, ele é contra tudo que vem de Deus. Então sejamos nós as pessoas gratas, tanto a Deus, quanto a tudo aquilo que Deus inspira outras pessoas a fazerem por nossa vida. O amor, ele precisa ser reconhecido. O amor, ele precisa ser taxado como bom, taxado como Deus se manifestando. E isso é a gratidão. Olha como pequenas coisas, elas dizem muito quando nós olhamos para o lugar certo e entendemos. Sempre nós pegamos pequenas passagens da Bíblia. A Bíblia é um livro muito rico, só que o pensamento sempre é o mesmo. A natureza de Deus é amor, é misericórdia, é justiça. Tudo que Deus faz é tentar nos instruir para que nós possamos atingir o nosso propósito. Dessa vida, nada se leva. Dessa vida, ela só começa a ter sentido e valor quando nós estamos servindo ao Senhor, quando o nosso coração está se exultando de alegria, porque nós confiamos, porque nós aceitamos sua ajuda, nós sabemos que Ele é a nossa proteção, nós sabemos que sem Ele, o mundo ele vai acabar nos consumindo e nos sobrecarregando. E ninguém quer isso para a sua vida. Porque isso é uma coisa que acaba poluindo não apenas os nossos pensamentos, mas tudo que nós tocamos. Não é assim a vida do pessimista, que só sabe olhar as coisas baseadas no seu interesse, sempre negando tudo e sempre vendo tudo da pior forma possível, sempre olhando que as coisas não estão dando certo e não vão dar certo. A fé é justamente o contrário disso. É a gente poder acreditar nas coisas que não existem, porque nós confiamos em Deus e sabemos o poder do Espírito Santo. E a palavra é o poder de Deus. Amém? Que Deus ele possa tocar o seu coração, abrir os teus olhos espirituais, que o Senhor ele possa te consolar, que o Senhor ele possa estar perto de você, para que através da sua vida outras pessoas também possam estar perto de Deus. Todos nós devemos anunciar esse evangelho, todos nós devemos entregar essas boas novas. Para de terceirizar a sua obrigação e o seu chamado para outras pessoas. Deus quer conversar com você, o Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor quer estar junto de você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.